Marcos faz questão de dizer que ele, o Senhor, com os discípulos, estavam a caminho. E não vamos entender este caminho como um espaço geográfico. Não é a mesma coisa do caminho da sua casa até esta igreja que você veio hoje. É o caminho de uma vida. O caminho daqueles que escolheram seguir o Mestre e que não desejam mais voltar para trás. O caminho para a pátria definitiva. A consciência clara que nós estamos aqui de passagem. Viemos de Deus e para Deus voltamos. E nós também precisamos trilhar este caminho. E é neste caminho que o Senhor faz uma pergunta para os seus discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Àquela altura, a fama de Jesus já havia se espalhado por todos os lados. As pessoas eram atraídas por uma força que saía de seu coração. E eles escutavam, os discípulos, a todo momento, títulos que eram atribuídos a Jesus. E eles tiveram muita facilidade de responder à pergunta do Mestre. Uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és o profeta Elias, ou algum dos outros profetas que ressuscitou. Mas no caminho, Jesus também fará uma segunda pergunta. No primeiro momento parece ser muito semelhante à primeira, mas seria desconcertante para os discípulos. Os homens falam isso a meu respeito. Talvez aqueles que estão fora do caminho, mas vocês estão no caminho. Vocês estão caminhando. Toda a humanidade já ouviu falar de Jesus. Alguns estão fora do caminho. Nós, acredito que estamos tentando trilhar o caminho. Então, esta segunda pergunta é dirigida para nós de maneira particular. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, tomando a palavra e representando todos os outros, não tem dúvida de professar a sua fé. Também ele estava no caminho. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Neste momento, Jesus o proíbe de falar isso abertamente. Parece ser difícil de ser entendido a vontade do Senhor, porque não declarar para o mundo que ele é o Messias, o Filho de Deus. Isso vai ser uma constância no Evangelho de Marcos. É como se houvesse um silêncio profundo, porque a maioria das pessoas só conhecia, ou melhor, só conseguiam reconhecer quem era Jesus pelas coisas extraordinárias que ele fazia. Era fácil reconhecer que era Deus através dos milagres, das curas, das coisas fantásticas que atraía as pessoas. Lá no final da vida, quando ele for entregue, e afinal de contas hoje pela primeira vez ele anuncia sua paixão, que ele deveria morrer, ser morto, que ele deveria ser açoitado, que deveria apanhar, mas que ressuscitaria no terceiro dia. Lá pregado na cruz, um soldado romano transpassa ao seu lado. Do coração de Jesus aberto por aquela lança, aquele soldado reconhece quem estava ali diante dele. Não mais através de milagres, de sinais, de prodígios, mas pela cruz, no momento difícil. E isso deve nos ensinar também, porque nós precisamos reconhecer o Cristo na sua cruz, o Filho de Deus que ali foi pregado para salvar a humanidade. Os discípulos não entendem isso. Eles não estavam preparados para esta notícia, porque também eles estavam esperando um Deus forte, imbatível, que iria curar a todos e restaurar um reino. Eles não queriam saber da imagem de um Deus que iria sofrer e queria ser pregado na cruz. Pedro é capaz até de repreender o Senhor. De maneira nenhuma isso vai acontecer contigo. Neste momento, Pedro vai ouvir palavras duras do Mestre, que com certeza ficaram gravadas no seu coração. Vai para longe de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas sim como os homens. E é aí que está a diferença daqueles que estão no caminho, daqueles que estão fora do caminho.
Aqueles que estão no caminho conseguem pensar como Deus pensa, não como os homens, não como este mundo sujo, dilacerado, este mundo que vai se tornando a cada dia mal, e a gente caminha para um precipício, porque estamos perdendo a nossa humanidade. Pensar como Deus é uma urgência, é uma necessidade para vocês, mesmo com pouca idade, mas para todos nós que estamos aqui também. E após o Senhor repreender Pedro, seu discípulo, seu amigo, ele faz um comunicado, um chamado para todos, para os discípulos, mas também para a multidão. Porque talvez quando a gente escuta estas palavras, a gente tende a associar àqueles que optaram em entregar a vida de forma mais radical. Mas o Senhor chama os discípulos e chama também a multidão. No meio dessa multidão, havia aqueles que estavam no caminho, mas também havia aqueles que não estavam no caminho. Estavam de passagem apenas, atraídos pelas coisas extraordinárias e não pelas coisas pequenas. E as palavras de Jesus, neste momento, são para todos nós que viemos hoje aqui a esta igreja. Muitos, eu sei, vieram receber os seus filhos, não têm costume de frequentar a igreja, não costumam vir às missas, talvez ficaram pelo caminho e se esqueceram de Deus. Olha, palavras do Senhor. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Esta vida é passageira, não vai durar para tempo. É breve demais. E se a gente quiser aproveitar ao máximo esta vida, se esquecendo de Deus, nós vamos perdê-la. Mas ao contrário, se nós nos colocarmos no caminho e colocarmos Deus acima de tudo de nossa vida, tomar a nossa cruz e segui-lo, mesmo diante das dores e das dificuldades, nós vamos ganhar a vida. Eu disse que eu voltaria a conversar com vocês. Eu não estava nesse retiro 100%. Aliás, eu não estava nada. Para ser sincero, eu nem queria estar aqui. Eu estou aqui apenas de corpo presente por uma obrigação. Mas eu sei do chamado que Deus me fez. E isso deve ultrapassar as minhas fraquezas humanas. Sexta-feira a gente foi acordado logo cedo pela morte e o falecimento do padre Fabrício. Um amigo querido, trabalhou nessa paróquia, inclusive, morou comigo, um padre jovem, cheio de vida. Tinha acabado de fazer 29 anos no final de semana passado. Uma tragédia que nos abalou enquanto igreja de Marabá, nos tirou as forças. E eu logo questionei a Deus, quando eu soube da notícia, o porquê. Às vezes a gente não consegue entender aquilo que Deus quer, os seus projetos. A gente não consegue aceitar muitas vezes os planos de Deus. Certo é que isso me abalou muito, não apenas por ser alguém querido, próximo, mas por ser um padre jovem, tão cheio de vida, com uma vida inteira ainda pela frente. Eu tenho percebido, nos últimos anos, uma constância cada vez maior de padres que estão morrendo por dois motivos. Acidentes, na maioria das vezes voltando de comunidades longe, depois de um dia exaustivo de trabalho. O direito canônico fala que em dia de domingo a gente só deve celebrar 2 missas por dia, e em raríssimas exceções por necessidades pastorais, uma terceira. Mas a maioria de nós estamos celebrando 4, 5 missas num dia só. Entre essas missas, encontros, reuniões e tudo mais. Se torna tão exaustivo que às vezes o cansaço bate com muita força. E fora também esta causa de morte, muitos padres estão morrendo
por conta de suicídio. Um número alarmante. No Brasil, nos últimos 3 anos, mais de 40 padres cometeram suicídio. Associado muitas vezes síndrome de Burnout, que é a exaustão física, psicológica e emocional da atividade que se exerce. Nós somos cobrados a todo momento a sermos bons. Eu me sinto cobrado a todo momento a fazer uma homilia bonita. Me sinto cobrado a todo momento em ser um padre bom, em se fazer presente de alguma forma. As pessoas nos cobram muito e esperam de nós sempre o nosso melhor. E às vezes a gente não tem absolutamente nada para oferecer. Pelo contrário, a gente só queria receber, porque nos tornamos como um vaso seco. Mas na maioria das vezes, ninguém está atento a isso, porque por conta desta cobrança, as pessoas estão perdendo também a sensibilidade de fazer aquilo que Jesus fazia, de enxergar com o coração. A vida é breve, é um sopro. A gente não tem nenhuma certeza do nosso amanhã. Nós não temos certeza nenhuma de nada. A gente não pode protelar algo que deveria ser tão urgente. A gente não pode deixar de fazer as coisas que a gente precisa fazer. Eu acho que essa tragédia toda que aconteceu me abalou também, porque me fez refletir. E agora é um desabafo que eu nunca fiz na minha vida, que eu também preciso desacelerar. Eu não sei quais os planos de Deus, mas Ele quis que eu tivesse toda essa repercussão. E para ser sincero, eu estou cansado já. Muitas vezes eu saio daqui da missa de domingo à noite para pegar um voo em Marabá, nessas estradas, isso constante e tudo mais, sempre com a cobrança de ser bom. Volto desesperadamente para estar nos finais de semana, para dar tempo de chegar, e eu também estou vivendo esse esgotamento físico, emocional. É claro que a minha prioridade vai ser vocês. Nesta repercussão toda, às vezes a gente se depara com algumas coisas que dilaceram o coração da gente. Tem pessoas que me odeiam, sem nunca terem estado na minha presença. O que mais me machuca nisso tudo é quando ferem o meu sacerdócio, quando o questionam. Porque na minha concepção, só quem pode julgar o meu sacerdócio é vocês, o meu povo, não aquelas pessoas que não me conhecem. Estou falando isso de mim, mas para falar de forma geral. Os padres estão vivendo esta realidade. Uma autocobrança, uma exaustão, um cansaço físico e emocional que tem ceifado a vida de muitos deles. Meninos, vivam a vida de vocês, aproveite cada instante dela. Vocês são jovens e talvez nem passa pela cabeça de vocês uma finitude, mas a vida ela é finita. Vai chegar um momento que vai ter um ponto final e que a gente esteja pronto para este dia, que não nos pegue de surpresa, sem que a gente não esteja esperando. E um último pedido, se possível, rezem por mim. Uma Ave Maria que seja durante esta semana, rezem pelos padres, cuidem inclusive, estejam atentos aos sinais. Eu não estou falando de mim, não estou falando de minha pessoa, estou falando de todos nós. Rezem pelos padres, porque precisam da oração do povo.